Nesse vídeo nós vamos falar sobre o this, que é simplesmente uma referência a um objeto que você utiliza no JavaScript. Eu venho aqui, eu digito about blank e eu vou abrir um console JavaScript. O this não é usado apenas dentro de classes, mas ele é muito usado dentro de classes no JavaScript e nós vamos então criar uma classe e olhar o this desta classe. Como que eu crio uma classe em JavaScript? Eu vou criar com classe 1. Esta é a sintaxe. Eu posso ter um construtor, ou seja, um método que é automaticamente chamado quando eu instancio essa classe, quando eu crio um objeto dessa classe. Classe, na verdade, como o próprio nome diz, eu estou criando uma classe de objetos, por exemplo, cadastros, etc. E eu vou criar vários objetos dessa classe. Eles vão se comportar da mesma forma. Então, vamos criar um construtor que recebe um array1, e que usa, vamos usar pela primeira vez o this.array1 igual a array1. Certo? Por que isso? Porque aqui nós podemos agora referenciar esse array1 em qualquer método dessa classe. Por exemplo, teste. Vamos criar a função teste, que faz um console.log de this.array1. E vamos criar agora o mostra_this, que faz um console.log de this. Muito bem. Está criada a minha classe. Vou criar um objeto da classe 1. Let C1 igual a new. New é usado para criar um objeto daquela classe. New, classe 1. Como ele recebe um array no construtor, eu vou passar um array. Então, eu vou criar um novo objeto, o C1 vai receber um novo objeto da classe 1, que aqui vai chamar um construtor e vai estabelecer tudo isso. Ok? C1.array1 é o meu array. Se eu fizer C1.test, o que eu tenho? Ele exibiu o meu this.array. Aqui eu chamo C1.array. Nos métodos da classe, eu não vou chamar C1.array. Eu posso ter vários objetos. Eu posso ter, por exemplo, um let C2.array. Por isso que o this é utilizado. Olha, C2 é igual a new.array. Se eu chamar C2.array1, eu queria criar com outro nome. Vou fazer um C3 como 10, 20, 30, só para mostrar. C3. Se eu fizer um C3.array1, eu tenho 10, 20, 30. Se eu fizer um C1.array1, eu tenho 1, 2, 3. Se eu fizer C1.test, eu tenho 1, 2, 3. Porque ele fez o quê? Ele fez o this.array1. Então, ele fez o que seria o C1.array1. Mas no C3.test, ele também fez this.array1, mas ele trouxe o array1 desse outro objeto. O this referencia o próprio objeto. Pois bem, então vamos olhar um pouquinho mais sobre o this agora. Talvez vocês tenham ouvido falar que arrow functions trabalham um pouco diferente de funções quando se refere ao this. Nós vamos nesse vídeo fazer uma primeira entrada nisso, não um estudo aprofundado. Nós vamos apenas fazer alguma experiência. Por exemplo, nós vamos criar um mthis aqui também. Não, só que o mthis vai ser igual a um arrow function que faz console.log de this. Será que vai dar igual ou diferente? Então, vou criar agora, vou novamente criar o C1. Agora, C1.mostra this, nós já sabemos o que ele mostra. Ele mostra classe 1, está aqui 1, 2, 3, etc. Ele me dá acesso a toda a estrutura interna. E com o arrow function, o mthis, muda alguma coisa?
Não, não muda nada, aparece aqui também. Isso quer dizer que arrow functions e funções trabalham do this da mesma forma? Não, apenas nós vamos ter que explorar um pouco mais a fundo para ver a diferença. Veja, o arrow function, na verdade, não cria um this, ele simplesmente usa o this que estava ali. Ah, o this aqui é o console log this. O mostra this tem o console log this, e eu vou criar aqui dentro agora o seguinte. Eu vou pegar this.array1.forEach. Para cada elemento do array 1, eu vou criar aqui dentro um function que vai fazer console.log. Só que a function console um elemento, console log do elemento. Certo? Isso vai fazer eu logar todos os elementos do array 1. Mas eu não vou fazer apenas isso. Eu também vou fazer um console.log de this. Certo? Então eu dei o console log de this e dentro da função aqui eu também faço um console log de this. E eu vou fazer a mesma coisa no mthis. Só que aqui eu vou usar um arrow function. This.array1.forEach para cada um. Eu vou usar para um e console.log de e, ponto e vírgula, console.log de this. Certo? Muito bem. Vamos criar novamente essa classe. Vamos agora fazer o c1.mostraThis. E observa, eu tenho o this aqui, mas aqui dentro, esta função que é criada aqui dentro, ela não tem mais esse this do classe 1. É uma função criada aqui dentro, que é criada chamada dentro do forEach, e o forEach não passa para essa função esse contexto do this. O function perdeu, ele criou um novo contexto de this, que é undefined, ele não tem definido. Significa, por exemplo, que se eu agora vier aqui e aqui tentar console log, vamos dizer que aqui eu tivesse um this.test é igual a olá mundo alert this.test. E aqui também, que eu não testei ainda, mas tudo bem. Alert this.test. This.test é olá mundo. Nós meio que já sabemos o que vai acontecer porque ele deu um this como undefined. Logo, não posso ler propriedade de undefined. Ele não funciona porque não existe o this. Ele vai dar um erro aqui, porque o this está undefined. Então agora eu volto, crio novamente e chamo o mostraThis novamente. Ele está undefined, mas, e esse é o ponto todo, a arrow function não altera o this, ela não faz nada, ela não considera o this aqui dentro, continua sendo qualquer que seja o this que estava aqui fora. Então, ele funciona. Então, aqui nós estamos vendo sobre o this dentro de uma classe, ele está lá dentro da classe, ele referencia o próprio objeto da classe, você cria um objeto daquela classe, você usa o this para acessar os dados daquela própria classe. Mas, se você criar uma função dentro, por exemplo, dentro de um forEach, ela não mantém aquela referência ao this que estava na classe. Já a arrow function não altera essa referência. Então, se você usar o arrow function, ele continua mantendo a referência que estava antes. Se está funcionando o console log this, se está apontando para o lugar certo, aqui dentro vai continuar apontando para o lugar certo. É um tratamento diferente de um para o outro. O this é algo complexo. Vocês
se estão começando, e possivelmente começando talvez com orientação a objetos, criação de classes, etc., aos poucos vão buscando entender melhor o comportamento do this. E tenham este cuidado. Quando vocês usarem uma função, por exemplo, dentro de um for each, dentro de um map, enfim, numa referência sendo criada dentro de uma outra função, muitas vezes vai ser necessário usar o arrow function para poder continuar acessando os elementos, as propriedades, os métodos daquela classe. Então era isso por hoje. Se gostaram desse vídeo, curtam, inscrevam-se, marquem o sininho. E aqui ao final eu mostro uma playlist sobre orientação a objetos e mais algumas sugestões de vídeos para vocês. Muito obrigado!